irmãs, irmãos que nos assistem, sejam todos muito bem-vindos ao Despertar Espiritual Sud. Hoje estamos aqui numa edição especial, edição número 2, uma entrevista, um devocional, um bate-papo com o bispo Jefferson Cristone, o bispo atuante na área de Osasco, na Estaca Colombo. Como toda atividade que nós fazemos na nossa igreja, nós sempre começamos com uma oração. Então, vou pedir a gentileza do Patriarca Gardás, de prestar a oração de abertura para nós. Patriarca, por gentileza. Pois não. Nosso querido bondoso Pai Celestial, nós queremos agradecer pela oportunidade que temos de sermos escolhidos por líderes da sua igreja, homens inspirados que são chamados por Ti para nos guiar nesses últimos dias. Pedimos, Pai, que eu continue abençoando a presidência da escola dominical, para que eles sempre tenham a orientação correta para que façam o abençoe de vós, para que transmita tudo de acordo com a sua vontade, com sabedoria, para que tenhamos entendimento e aprendamos mais sobre o teu chamado na vida. Obrigado por essa oportunidade e deixamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, Patriarca. Então, estamos entre nós o Patriarca Gardás, Patriarca da Estaca Colombo, que está nos prestigiando aí com a sua presença. Então, meus queridos, só queria dar alguns anúncios antes, e fazer um breve esclarecimento. Então, nós tivemos algumas mudanças aí do horário nas lives que nós estamos tendo, vem seguem do curso. A partir desse sábado, o curso vai ser no sábado e a live do Vem Segue no domingo. Foi uma inversão aí de programa para a gente começar o ano aí com um novo calendário e grandes novidades. Então, convidamos a todos a estarem presentes nesse sábado, os dois vão ser às 8 horas da noite. Então, no sábado, nós vamos ter a 6ª aula do curso Técnica de Estudo das Escrituras, está sendo aí facilitador o irmão Giovanni, curso muito bom, nos orienta e nos ensina como estudar melhor as Escrituras e como podemos aproveitar melhor esses ensinamentos que o Pai Celestial deixou para nós nesta época. Então, convidamos a todos a estarem presentes. No domingo, às 8 horas, nós vamos ter no dia 21, uma live do Vem Segue, que vai falar sobre o Natal. Algo maravilhoso, vai ser pelo irmão Arnaldo. Ele atualmente o irmão Arnaldo é líder da autossuficiência. Me perdoe, eu esqueci, acho que ele está em Ribeirão Preto de São Paulo. Vai ser um privilégio vir para o irmão Arnaldo aí. Então, convidamos a todos a estarem presentes, só atentando essa questão da mudança de horário. Nós temos para 2026, dentro aqui da Escola Dominical da Estaca Colombo, grandes novidades para todos vocês. Vários cursos, lives de estudo do Insegne, lives de edição especial, maravilhosos. Nós vamos ter essa live de edição especial sempre no primeiro e terceiro domingo. Então, no primeiro domingo de janeiro, dia 4 de janeiro, vai ser uma live com a presidência da Escola Dominical da Estaca Colombo, onde a gente vai passar por todos vocês os cursos, os horários, todas as atividades que vamos ter, que são maravilhosas, irmãos. Por exemplo, dia 18 de janeiro nós temos o Casal Nogueira. O Casal Nogueira, eles são responsáveis aqui pelo THF para a área da nossa região, Curitiba, Ponta Grossa e outras localidades. E vão nos brindar aí com ensinamentos, com orientações sobre o THF, sobre o tempo e história da família. Então, convidamos a todos a estarem presentes. Por exemplo, em fevereiro, nós temos um mês dedicado à educação dos filhos. Os nossos filhos, meus queridos, nessa época têm sido muito... Nós estamos num mundo difícil, a tentação aí fora é muito grande. Nós precisamos de pais fortes em tempos difíceis. Então, nós vamos ter em fevereiro um curso de quatro lives, 4 domingos, tópicos, pelo casal Ribeiro, tópicos maravilhosos, um casal maravilhoso. Eu não sei se eles têm muita propriedade para falar sobre filhos, sabe? Eles só tiveram 21 filhos. Então, talvez eles tenham uma certa experiência. Além de serem educadores na área, donos de escolas, tem um currículo aí pedagógico maravilhoso. Também nós vamos ter uma live especial com a irmã Franciele, com a presidente Franciele Musren,
ela é presidente das moças do ramo Formosa, do distrito Planaltina de Goiás. Ela é psicopedagoga, neurocientista e tem um currículo maravilhoso na área de educação dos filhos. E também vai nos dar uma live, edição especial, como criar seus filhos dentro do Evangelho de Cristo. Então nós iniciamos fevereiro com essa live da irmã, continuamos por todos os domingos com essas orientações e tópicos aí do casal Ribeiro. Então divulguem, compartilhem, entrem no grupo, pergunte aí nos chats, nos comentários, aí que a gente passa o link para vocês e aproveitem. Nós vamos ter vários cursos, ensinar a maneira do Salvador, fortalecer a família, fortalecer o casamento, preparação missionária, o dom divino do perdão. Então vai ser maravilhoso. Nós vamos dar todo o apoio para que vocês sejam nutridos pela boa palavra do Pai Celestial, que todos nós possamos crescer espiritualmente diante dele. Tá? Convidamos vocês a participar dessa live, 4 de janeiro, onde a gente vai detalhar horários, tópicos e como que vai funcionar. Gostaria de agradecer ao irmão Ribeiro, né, ele cedeu aqui a chácara de eventos aqui, né, chácara do Cello, para a gente fazer essa live. Muito obrigado, irmão Ribeiro, pela sua bondade, né, por estar nos cedendo esse local. Também obrigado à presidência da Escola Dominical por estar presente e principalmente obrigado ao Bispo Cristone. A gente sabe que o Bispado tem muitas funções, muita atividade e às vezes não é fácil conciliar, mas eu agradeço a sua presença e você está aí conosco hoje. Tá bom? Então, irmão, a gente vai iniciar propriamente a live hoje, né, com um tema. Só vou explicar rapidamente. A gente vai fazer uma breve apresentação de quem que é o irmão Jefferson Cristone, o Bispo Cristone, né, alguns chamados dele, como que foi o seu início na igreja, se ele nasceu dentro do convênio, se ele no converso. Depois a gente tem algumas perguntas que alguns irmãos já sugeriram, né, pré-definidas aí, que os meus conselheiros vão passar para o bispo e ele vai responder, que tira a maioria aí das dúvidas aí que vocês possam ter. Mas eu peço também que vocês aqui pelo chat, seja do Zoom, do YouTube, do Facebook, possam colocar suas perguntas, seus comentários, suas reflexões, suas ponderações, e a gente, na medida do possível, vai estar passando aí para o Bispo Cristone responder. Tá bom? Então, vamos lá propriamente. O irmão Jefferson Busato vai fazer uma breve apresentação aí do currículo eclesiástico e profissional do bispo. Irmão Busato. Muito bom. Irmão Jefferson Moraes Cristoni foi batizado em abril de 2020 e possui atualmente 5 anos e meio como membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. É casado com a irmã Cirlei Cristoni, na qual foi a pessoa que o apresentou ao Evangelho. É pai de 4 filhos e atua como administrador de condomínio, exercendo suas funções há 21 anos na mesma empresa, a administradora Continental LTDA. Na igreja já serviu em diversos chamados, entre eles, primeiro conselheiro do quórum da ala Pinhais Centro, presidente do quórum da mesma ala, segundo conselheiro do bispado da ala Jardim Osasco. Em 29 de outubro de 2023, com 3 anos e meio de membro da igreja, foi chamado para servir como bispo da ala Jardim Osasco. Muito obrigado, irmão Busato, pela apresentação. Bispo, passo a palavra ao senhor, por favor, comente o que achar aí que é conveniente para que os irmãos possam lhe conhecer melhor sobre sua vida profissional, pessoal, eclesiástica. E se puder nos deixar uma breve mensagem sobre Cristo, eu vou ficar muito feliz. Muito boa noite a todos. Quero agradecer a presidência da Escola Dominical da Estaca Colombo pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês, uma honra ter a audiência de todos e poder compartilhar um pouco mais, não sobre a minha vida ou sobre as minhas experiências, mas principalmente sobre o Evangelho de Jesus Cristo.
Ainda ontem falava para os membros da nossa ala na confraternização de final de ano que a razão pela qual estamos aqui não é por causa do bispo, ou por causa do presidente da igreja, ou por causa de qualquer outra pessoa que não seja o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor, tudo o que Ele fez por nós e principalmente o fato de estarmos em sua igreja, a igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então agradeço a todos mais uma vez e sou muito grato pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Eu conheci a igreja de Jesus Cristo através de minha esposa, Sirlei. Ela era membro afastado da igreja e já estava há algum tempo fora da igreja, e no início do nosso relacionamento conjugal, nós ainda não éramos casados oficialmente, mas já morávamos juntos. Ela falou: eu quero voltar para a igreja. Eu falei: tudo bem, eu te acompanho, mas eu não vou ser batizado. E ela deu risada da minha cara. Assim como alguns outros, né, quando eu falei isso. E eu fui à igreja a primeira vez junto com ela em dezembro de 2019. E em janeiro de 2020 eu comecei a frequentar a igreja. E a primeira coisa que me chamou a atenção na igreja foi a sua organização. Eu não conheci o Evangelho de Jesus Cristo dentro da igreja de Jesus Cristo, porque eu fui criado em um lar que já conhecia o Evangelho, não na igreja de Jesus Cristo, mas em outras organizações. E então eu já conhecia a Bíblia, já conhecia, né, a história de Jesus Cristo, a história dos antigos profetas, a história da criação do mundo, a história do povo de Deus que foi retirado do Egito e foi guiado à Terra Prometida, e não conhecia a história do povo do livro de Mórmon. E quando eu comecei a frequentar a igreja de Jesus Cristo, na primeira reunião, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a ordem e o zelo e a reverência que os membros da igreja sempre mostraram em todas as reuniões da igreja. E isso me chamou a atenção. E após a primeira reunião do Quórum de Élderes, o presidente do Quórum de Élderes, Felipe Araújo, lá da Ala Pinhais Centro, que foi a pessoa, inclusive, que me batizou, ele falou sobre a Biblioteca do Evangelho. E naquele mesmo dia eu baixei a Biblioteca do Evangelho, e ele falou: lê lá o livro de Mórmon, né, que vai ser legal você conhecer e tal. Eu falei: beleza. Mas aí, na Biblioteca do Evangelho, eu descobri o Manual da Igreja. Manual geral. E o Manual Geral. E também na Biblioteca do Evangelho eu descobri Doutrina e Convênios, que foram os 2 primeiros livros da igreja que eu li totalmente, antes de ler o livro de Mórmon. Começou com os mais fáceis mesmo. Com os mais facinhos. Né? Então eu fui ler o Manual da Igreja e fui ler o livro de Doutrina e Convênios, para conhecer o que realmente essa igreja falava. Né? O que essa igreja tem de doutrina, o que essa igreja tem, né, de revelação para ela e para os seus membros. E isso me fez realmente me interessar. E aí, junto com Doutrina e Convênios, li Pérola de Grande Valor e as Regras de Fé. E nas Regras de Fé eu me encontrei, porque as regras de fé da Igreja de Jesus Cristo, elas me fizeram relembrar a profissão de fé de uma outra igreja que eu participei, que é a Igreja Metodista. Eu falei, diante de todas as coisas que eu já tinha ouvido falar a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, eu vi que realmente a Igreja de Jesus Cristo fala de Jesus Cristo. Não é só o nome que a Igreja de Jesus Cristo tem, referendando ou, né, trazendo referência a respeito de Jesus, mas toda ela é firmada, é centralizada, e a principal doutrina da igreja, a principal pedra angular da igreja é Jesus Cristo, a própria pessoa do Filho de Deus, aquele que se entregou por nós. Eu presto meu testemunho dessas verdades, presto meu testemunho de que a igreja de Jesus Cristo realmente é do Senhor. E no decorrer desse nosso bate-papo, nós vamos entender ainda mais que
nada do que é feito dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a ver com o homem, tem a ver com qualquer outra doutrina que não seja a doutrina de Cristo. Muito obrigado, bispo. Poderia falar um pouquinho assim da sua vida anterior à Igreja de Jesus Cristo? O bispo pertenceu a outras denominações, era cristão, frequentava alguma denominação? Sim, como eu falei, eu nasci num lar num lar cristão que sempre frequentou igrejas evangélicas. Então eu fui criado até minha adolescência na Igreja Metodista, com passagens por Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja do Evangelho Quadrangular. Depois de um tempo me afastei, com 14, 15 anos, e aí com 17 anos eu tive uma experiência um pouco, digamos assim, fora do contexto completo do Evangelho de Jesus Cristo, que eu me envolvi com drogas, me envolvi com outras situações, usei drogas por 5 anos, e com 22 anos eu retornei para a igreja evangélica, e aí na Igreja do Evangelho Quadrangular. Fiquei lá até meus 24 para 25 anos, quando então fui para a Igreja Renascer em Cristo. E na Igreja Renascer em Cristo, quando me mudei de Curitiba para Bauru, eu fui empossado como pastor evangélico. Fiquei como pastor evangélico por 5 anos. E em 2001, quando voltei para Curitiba, fui pastor em Bauru, Sorocaba, Campinas e São Roque, no interior de São Paulo. E aí em 2001 voltei para Curitiba e então me afastei da Igreja Renascer, deixei de exercer a função pastoral e fui para uma outra comunidade evangélica aqui em Curitiba, comunidade Salem, ali na Vila Áurea. Fiquei lá por um tempo e depois, quando eu entrei na empresa que eu trabalho atualmente, já em 2004, em 2006 mais ou menos, eu me afastei novamente da igreja e fiquei perambulando. Ia numa igreja hoje, em outra igreja amanhã, mas nunca me firmava em nenhuma e vivia uma vida normal, uma vida praticamente somente secular e sem nenhum envolvimento qualquer. Aí a minha esposa, ela trabalhava junto comigo e quando nós decidimos nos casar, ela resolveu voltar para a igreja por causa do nosso filho Nicolas. Como foi falado, eu tenho 4 filhos, os 3 primeiros já são adultos, Luiz Gustavo, Joana e Vinícius, com 28, 24 e 22 anos. Sou avô de um netinho, o Mateu, que hoje tem 5 para 6 anos também. Nasceu um mês antes de eu ser batizado na Igreja de Jesus Cristo, em 2020. E o Nicolas, que é o mais novo, com 12 anos. Então, essa minha vinda para a Igreja de Jesus Cristo realmente tem tudo a ver com a minha esposa, Shirley, e na minha vida secular sempre trabalhei desde pequeno, sempre comento com os meus filhos que comecei a trabalhar com 6 anos de idade, fazendo horta junto com a minha mãe, e a gente saía a vender de porta em porta no interior de São Paulo, 6 horas da manhã. Negócio que hoje seria impossível, Bater na casa de alguém 6 horas da manhã, a pessoa ou trabalhar com 6 anos. Ou trabalhar com 6 anos. E aí com 13 anos eu tive meu primeiro emprego realmente fora de casa, Comecei a trabalhar no escritório de contabilidade. Quando nos mudamos para São Paulo eu tinha 14 anos e aí fui trabalhar no aeroporto de Cumbica com logística e transportes e importação e exportação. Voltei quando vim para Curitiba. Continuei no ramo de logística e transportes e em 2004 fui para o ramo de administração de condomínios, o qual estou até hoje. Hoje sou acadêmico de Direito, esse ano com a faculdade trancada, mas ano que vem, se tudo der certo, devo voltar a fazer aí a faculdade, a participar das aulas e devo completar aí a minha formação em 2030. Maravilha, que beleza. Mais para frente, depois a gente vai entrar numa sessão de perguntas e respostas. Eu lembrei de uma pergunta, o bispo tem que ser um homem perfeito, A gente já tem aí um histórico aí, de que as pessoas são normais, Depois, quando ela assume o bispado, ela tem a inspiração, mas o bispo não é uma pessoa assim perfeita, como homem. Maravilha, obrigado, bispo. Então agora, queridos irmãos e amigos que nos ouvem,
A gente vai passar aí por uma sessão de perguntas e respostas, né? Foi sugestões de muitos irmãos e elaborado aqui pela presidência, por Bispo Cristone, responder para nós, e nós conhecermos um pouquinho sobre o que é o bispado, o que é esse chamado, como que ele funciona, como que ele trabalha, a quem ele se reporta, seus deveres, direitos, obrigações, suas mordomias, né? E também suas dificuldades. Vou pedir a gentileza agora do irmão Fernando, irmão Zaira, né? Vão repassar essas perguntas para o bispo, por favor. Tá bom. Então, tem uma pergunta aqui, né? O que é um bispo em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Podemos dizer que é semelhante a que é conhecido como pastor? O bispo dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ele é o principal líder espiritual da ala. A ala é a igreja local, né? É onde ela está mais perto do membro comum da igreja, né? E como líder espiritual, além de líder espiritual, ele tem mais algumas responsabilidades, entre as quais, né, as responsabilidades administrativa, operacional, financeira e também de conduzir os membros a fazer todas as ordenanças e os convênios que nós temos e que nós cremos dentro da Igreja de Jesus Cristo. E traçando um paralelo, sim, ele é parecido com o que seria um pastor, salvo algumas particularidades, né, que dentro da Igreja de Jesus Cristo é totalmente diferente de uma igreja evangélica, vamos dizer assim, que tem o seu pastor. Na igreja evangélica, o pastor, ele é ad eterno, uma vez pastor, sempre pastor, né? E sempre em qualquer outra igreja evangélica, muito provavelmente ele vai ser aceito como pastor, e se ele começar a participar daquela organização, muito provavelmente ele vai exercer uma função pastoral. Dentro da Igreja de Jesus Cristo, o bispo, ele não é ad eterno, apesar de, como bispo e como sumo sacerdote, ele, ao ser desobrigado, né, o título de bispo ele permanece, mas não a designação de bispo. E é algo também que me chamou a atenção dentro da Igreja de Jesus Cristo, que os chamados que nós somos designados não nos pertencem, pertencem a Jesus Cristo em primeiro lugar e pertencem à igreja, e no tempo devido cada um vai ser chamado dentro daquilo que o Senhor tem estabelecido para a sua própria vida. Obrigado. Bispo, como que o senhor recebeu o chamado para servir como bispo e quais foram os seus primeiros sentimentos quando isso aconteceu? Eu e minha esposa, a gente conversa muito, né? A gente tem uma relação assim muito detalhista, vamos dizer assim, de um para com o outro, né? A gente sempre está interessado em saber o que um pensa a respeito de todas as coisas e principalmente a respeito do Evangelho e a respeito da igreja. E certa vez ainda, eu já era presidente do Quórum de Elders na ala Pinhais Centro, e ela perguntou: Jefferson, você já parou para pensar que você pode ser chamado bispo a qualquer hora? Eu falei: você está de brincadeira comigo, ninguém vai me chamar bispo na igreja, né? O meu passado me condena, eu falei para ela. Então eu falei: eu nunca vou ser chamado bispo da igreja. Por quê? Se o presidente da estaca falar que quer que eu seja bispo, o 70 diária vai falar: não, esse aí não pode ser. Se passar pelo 70 diária, a presidência diária vai chegar e vai falar: não, aborta aí porque não é a situação, não é a pessoa certa. Se de repente passar, vai chegar na primeira presidência e o senhor vai falar com o profeta e não vai dar certo, não vou ser chamado. E quando eu recebi a visita do presidente da Estaca Boa Vista na época, né, o presidente Carlos Gerschwanter, e ele me mandou mensagem às 6 horas da manhã de um sábado, ele falou: eu posso ir na sua casa hoje? Eu falei: eu fiz alguma coisa errada. Ai. A primeira coisa que eu pensei, eu fiz alguma coisa errada. E quando ele chegou e externou o chamado, né, não para mim, mas para minha esposa, e aí eu, né, faço aqui um voto de agradecimento às esposas.
Esposas, o seu esposo, o seu marido, ele nunca vai assumir nenhuma função, nenhuma designação na igreja sem que você seja a real culpada. Se não fosse a minha esposa, eu tenho certeza que eu não seria chamado bispo, ou não teria sido meu nome colocado para ser chamado bispo. E naquele momento eu externei isso para o presidente da Estaca, mas eu falei, olha, em virtude de tudo que o Senhor fez na minha vida, em virtude de toda a minha história, né, não somente dentro da Igreja de Jesus Cristo, mas principalmente nas minhas idas e vindas, a misericórdia do Senhor nunca se apartou da minha vida. Se fosse realmente para contar humanamente falando, não era para eu estar aqui hoje. No mínimo, eu estaria debaixo da terra. Então, no caso, teria que ter o apoio da esposa, então, também, para exercer esse chamado. Com certeza. Com certeza. Se não fosse a minha esposa, eu não seria bispo hoje, né? E na hora eu falei isso, né, para o presidente da Estaca e falei, eu aceito sim, mas o meu primeiro sentimento, irmão Ribeiro, foi de indignidade, de insuficiência, de inadequação, de uma pessoa que não estava preparada para exercer. Principalmente pelo fato de ser um membro novo, né? Um membro que, aos olhos humanos, poderia ser um neófito, né? Eu sou neófito ainda, mas poderia ser ali realmente inapto, por causa de falta de conhecimento, talvez, da própria organização eclesiástica, por falta de vivência dentro de alguns outros chamados, apesar de ter sido conselheiro do quórum, presidente do quórum, conselheiro do bispo, né? E esses foram os meus primeiros sentimentos. Tanto que quando o presidente da Estaca, ele saiu da minha casa, eu me ajoelhei na minha sala, né? E eu falei, Senhor, eu uso agora as palavras do apóstolo Paulo, porque eu me sinto realmente como pobre, cego e nu aqui na sua presença. Que maravilha isso. É uma experiência maravilhosa. Quanto tempo você tinha da igreja quando foi chamado bispo de batismo? Exatamente 3 anos e meio. 3 anos e meio. 3 anos e meio de membro. Muito novo. Né? E interessante isso que o bispo comentou, né? Normalmente, por alguns chamados de liderança, os líderes falam com quem primeiro, bispo? Com a esposa. Com a esposa. Né? Com a esposa. Sempre Chama com a a esposa. esposa e perguntam, né, para ela se ele está apto para aquela função, né? É interessante que quando o presidente sentou, eu perguntei para ele, presidente, você quer conversar no sofá ou quer conversar na mesa de jantar? Né? Ele falou, na mesa. Ele sentou de um lado, nós dois do outro, né? Minha esposa do meu lado direito. E ele falou, e aí, irmão Jefferson, tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo, presidente. Tá, então tá bom. E Vancilei? E aí discorreu toda a conversa com a minha esposa. Toda a conversa foi com ela. Eu só balançava a cabeça. Para vocês verem, né, meus amigos, o quanto que a Igreja de Jesus Cristo, os Santos dos Últimos Dias, valoriza as mulheres. Elas são uma das bases do centro de nossa família, são muito respeitadas. Então, um chamado de um bispo, primeiro conversa com a esposa, para conversar, ver se ela vai apoiar ele, para depois falar com ele. Maravilha. Bom, Fernando. Interessante, eu só quero comentar. Por favor. A grande importância, se a esposa não estiver completamente comprometida nesse chamado, o chamado do bispo vai ser dificultado. Então, como realmente as coisas são sábias, né? Então, a esposa ela é praticamente uma co-participante, ela é ela quem vai estar dando todo o suporte para que o bispo possa exercer sua função com tranquilidade, com paz e com equilíbrio. Porque senão, realmente fica muito difícil. Agora, a liderança é do bispo, né, do sacerdote. Sim, sim. Né? Sim, A igreja sim, daí, né? A esposa era uma sustentação dentro da família e como uma esposa do bispo. Né? De fato, precisa realmente do apoio dela, porque o cargo do bispo vai exigir muito tempo, né, da pessoa também. Né? A gente vai falar sobre isso logo, realmente. Com certeza, com certeza. Bom, Fernando. Então, a próxima pergunta é:
quais as principais responsabilidades de um bispo e se ele se reporta a alguém e quem é essa pessoa que ele se reporta, né? E os conselheiros, né? Quais são as responsabilidades dos conselheiros do bispo? O que é um conselheiro no bispado? Essas 4 perguntinhas em uma. Então, vamos dividir a primeira. Quais as principais responsabilidades que o bispo exerce no dia a dia? Por isso que eu li o manual geral primeiro. Que aí já está especificado a função. Uma vez me perguntaram, Jefferson, qual é a diferença entre ser pastor e ser bispo? E eu fui perguntado pelo Elder Shimael e pelo Elder Silva, que vieram para formar a Estaca Colombo. Quando foi para escolher, né, a presidência da Estaca Colombo, eu fui um dos entrevistados lá por eles e, né, diante da minha história, eles perguntaram, qual que é a diferença? O que é mais difícil, né? Eu falei, ser bispo é muito mais fácil. Sim, por quê? Eles perguntaram. Porque eu tenho tudo pronto aqui, eu não preciso inventar nada. Né? Qualquer dúvida que eu tiver, eu tenho a resposta, né, aqui, na palma da minha mão. Né? O que eu quiser saber a respeito do meu chamado, está aqui dentro. E o bispo, ele tem 5 responsabilidades principais. 5, vamos dizer. 5. Ele é o sumo sacerdote presidente da ala, tá? Isso tudo está no manual. Qualquer pessoa tem acesso. O que significa ser o sumo sacerdote da ala? Ele é a pessoa que é realmente o portador do sacerdócio de Melquisedeque, que possui chaves delegadas do sacerdócio, delegadas, né, pela primeira presidência e pelo presidente da Estaca, para que ele possa realmente trabalhar diretamente na organização da ala da igreja local. Tá? Ele é o presidente do sacerdócio arônico, ou seja, ele é o responsável por toda a organização do sacerdócio arônico, que são os jovens rapazes de 12 a 18 anos, além dos membros recém-conversos, a partir de 12 anos de idade. É ele que organiza e que gerencia e que assume toda a responsabilidade e para delegar as designações para o sacerdócio arônico. É um juiz comum, né? Todas as situações que ocorrem na ala, né, devem passar pelo bispo, para que ele possa, orientado pelo Senhor e, se necessário, orientado pelas autoridades do sacerdócio, no caso a presidência da Estaca ou até mesmo um 70 diária, para que ele possa decidir como resolver as questões dentro da ala. Ele coordena o trabalho de salvação e exaltação realizado por Deus na ala, inclusive o cuidado dos necessitados, que é outra coisa que dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é maravilhoso. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem a lei do jejum estabelecida para que nenhum membro da igreja passe qualquer tipo de necessidade, seja ela qual for, em termos de moradia, em termos de alimentação, em termos de saúde. Qualquer situação em que um membro da igreja está necessitado e precisa de um apoio, é o bispo que autoriza essa ajuda, que verifica essa situação junto à presidência do Quórum de Elders e à presidência da Sociedade de Socorro, para que esse membro e essa família possa ser ajudada, né, além do trabalho de salvação e exaltação. E supervisiona os registros, as finanças e o uso da capela. É maravilhoso a gente poder saber disso, né? E é maravilhoso eu poder saber como bispo todas essas minhas responsabilidades principais, porque eu sei aonde eu preciso estar focado. Eu sei que alguma situação que não seja ou não esteja dentro dessas 5 responsabilidades principais, que adicionada à 6ª, né, ela traz aqui, que é uma responsabilidade primordial do bispo, segundo o nosso manual, a responsabilidade primordial do bispo é com a nova geração da ala. É isso que eu ia. As crianças, os jovens, ou seja, rapazes e moças de 12 a 18 anos, e os jovens adultos solteiros,
que aí é a partir de 18 anos até 35 anos hoje, né? E para permitir que eles se concentrem em tudo aquilo que é realmente necessário para que eles possam se desenvolver dentro do Evangelho de Jesus Cristo. E aí, estando focado nessas situações, eu não preciso me colocar em outras questões que não são minha responsabilidade. E isso é maravilhoso. Eu sempre comento de um filme que eu assisti quando eu era ainda bem jovem, né? Antes dos meus 18 anos. Já faz tempo. Um pouco menos que você. Né? E o nome desse filme é Férias do Barulho. E lá se passava no final de ano, onde, né, a turma estava para se formar e eles fizeram uma viagem de final de ano. Até seu filho fez agora, né, uma viagem de final de ano. E eles foram para um hotel. E lá nesse hotel tinha o gerente do hotel, né? E eles faziam tanta bagunça, e esse gerente tentava pegá-los para expulsá-los do hotel durante a estadia deles. Só que toda vez que ele ia para expulsá-los, eles conseguiam fazer de alguma forma que ele ou caía, ou acontecia qualquer acidente com ele, e quando ele se levantava, ele: para onde que eu vou? Para onde que eu vou? O que que eu faço agora? E a gente, como bispo, não precisa ficar assim, né? Que igual uma barata tonta. Por quê? Nós temos o manual geral que nos orienta e que estabelece as nossas prioridades e as nossas principais tarefas, as nossas principais responsabilidades. E eu acho que é maravilhoso também o apoio, né, dos seus conselheiros. Então eu vou passar para o último. O que são os conselheiros do bispado e como que eles apoiam o bispo? Isso é maravilhoso realmente. Os conselheiros, eles são, né, o braço direito e o braço esquerdo do bispo. São eles que realmente apoiam o bispo para que todas essas situações, todas essas responsabilidades possam ser exercidas pelo bispo. O primeiro conselheiro com as suas mordomias, né, principais, que aí ele cuidando da parte do THF, né, do trabalho de tempo e história da família, cuidando da parte da escola dominical, além de também cuidar do quórum de mestres, né? E o segundo conselheiro cuidando da obra missionária, cuidando da primária e também cuidando do quórum de diáconos, deixando que o bispo ele se concentre mais no quórum de sacerdotes, que é a preparação para uma das principais designações, um dos principais mandamentos para o jovem, principalmente para os rapazes a partir de 18 anos de idade, que é servir uma missão de tempo integral. Eu sempre digo para os jovens da igreja, né, em todas as minhas conversas com eles, principalmente sobre missão, talvez a principal questão que eu me sinta, não digo mal, né, mas que eu me sinto falta, é de não ter podido servir uma missão de tempo integral quando jovem. Né? Estava conversando com o irmão Ribeiro, né, irmão Ribeiro? O irmão Ribeiro também foi batizado com 30 anos, né, e também não pôde servir, serviu depois, junto com a esposa. Eu espero servir junto com a minha esposa. 3 missões, né, irmão? 3 missões, isso mesmo. E eu espero também poder servir, mas a missão de tempo integral como jovem, né, podendo ficar 2 anos à disposição do Senhor, essa oportunidade eu não tive. E é algo maravilhoso. E eu estou muito feliz, porque a cada dia que passa, principalmente nesse ano, agora finalizando o ano, nós vamos entrar em 2026 com a possibilidade de enviar 6 jovens para a missão no ano que vem. Só da nossa unidade. Que maravilha, 5 rapazes e uma moça. Benção. 5 rapazes e uma moça. E essa moça, inclusive, quando eu a conheci esse ano, eu perguntei para ela, na primeira entrevista que eu fiz sozinho com ela, eu perguntei para ela: e aí, irmã, você, né, pretende servir uma missão de tempo integral? E quando eu tive essa entrevista, ainda não era com 18 anos, né? Era com 19. E ela estava com 17 para 18. E ela foi categórica: não. Eu até me assustei, né? Não, porque as 2 irmãs dela serviram missão. E eu falei: olha que interessante, mas por que assim? Não, porque eu quero fazer outras coisas e tal, não sei o quê. Não, tudo bem, né? Para as moças não é, né, um mandamento, né? Para as moças é só se ela sentir esse desejo e for realmente
uma vontade dela e da família para que ela sirva. E quando, agora, há cerca de 15 dias atrás, o pai dela, que é meu conselheiro, falou: olha, eu quero que você converse com a minha filha, ela quer ter uma entrevista com você. Eu, aí, Senhor, o que será que aconteceu, né? A gente sempre pensa o pior, né? E ela veio e ela falou: bispo, eu quero servir missão. Nossa, Olha aí, que maravilha. Eu me emocionei na hora, né? Porque realmente os milagres do Senhor acontecendo com a nova geração, né? E poder ter a possibilidade de mandar, né, no ano que vem, não pelo número, né, mas sim pela vida deles, pela vida de cada jovem e pelas famílias, pelas vidas que serão abençoadas através da vida deles. E também, com certeza, as próprias famílias deles, quando eles retornarem, né, tanto quanto eles estiverem lá fazendo missão, mas quando eles retornarem também serão abençoados, porque com certeza retornarão transformados pelo poder do Salvador. Então, bispo, a gente pode resumir que o bispo ele coordena a sua unidade, a sua ala, tanto a nível administrativo quanto eclesiástico, apoiado por 2 conselheiros, né? O primeiro e o segundo conselheiro, um secretário, junto com outras organizações. Basicamente, de uma forma mais sintetizada, seria isso. É isso mesmo, é isso mesmo. E é isso que é mais compensador dentro do trabalho eclesiástico na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que nós nunca estamos sozinhos, seja em qual organização for e seja em qual trabalho dentro da igreja nós estivermos fazendo, sempre nós teremos no mínimo 5 organizações junto conosco. Que trabalham todo conjunto ali, que ótimo. Bispo, você se reporta a alguém? Sim. Me reporto diretamente à presidência da Estaca, na pessoa do presidente da Estaca. Tá. Os irmãos que nos assistem, os amigos, né? A Estaca é um conjunto de unidades. Então nós temos aqui, por exemplo, na Estaca Colombo, 5 unidades. Nós chamamos de ala, né? Rio Verde, Guaraituba, Parque dos Lagos, Anaterra e área Jardim Osasco. Essas 5 alas formam uma estaca. Então você se reporta ao presidente dessa estaca, que atualmente é o presidente Espinosa, você está sempre em contato com ele para passar situações, pedir algumas orientações nesse caso. Sim, com certeza. Eu converso com ele pelo menos uma vez por semana. E a cada 3 meses uma entrevista formal, para que a gente possa tratar de todos os assuntos, né? Relembrar o que foi tratado, relembrar as decisões, comentar a respeito do que está acontecendo, não só na ala, mas também na própria estaca, né? As designações e os aconselhamentos para que a gente possa continuar desenvolvendo o trabalho à maneira do Salvador. Que maravilha, obrigado, bispo. Irmãos aí. Sim. Bispo, como funciona a relação do bispo com a ala e com os demais líderes do sacerdócio e das organizações da igreja? Só para nós iniciar, basicamente, quais organizações nós temos numa ala, assim, as principais? Isso. Na ala nós temos, né, como eu falei, nós temos 5 organizações, né? Nós temos o Bispado, nós temos o Quórum de Eldres, né, que é a organização dos homens, né? Nós temos a Sociedade de Socorro, que é a organização das mulheres adultas, o Quórum de Eldres dos homens adultos a partir de 18 anos de idade, a SOC, né, Sociedade de Socorro, as mulheres adultas também a partir de 18 anos de idade, a organização das moças, a organização dos rapazes, que juntas formam a ORM, né, a organização de rapazes e moças, a organização da primária, que é a organização das crianças, de 6 meses até 11 anos de idade, e a Escola Dominical, que também participa do Conselho da Ala. Essas organizações juntas formam o Conselho da Ala. E esse Conselho, junto, administra todas as situações dentro da ala. Então, nada do que eu faço, apesar de ser o líder espiritual, né, apesar de ser o portador das chaves do sacerdócio, que tem direito de receber revelação para a ala, né, tem direito de, como brincam, né, juridicamente por aí, de bater o martelo, né, para as decisões que precisam ser tomadas, nada é feito sozinho. Assim como desde antes da fundação do mundo,
todas as coisas no reino celestial foram decididas em conselho, na Igreja de Jesus Cristo também, todas as situações, sejam elas a nível de organização, a nível de ala, a nível de estaca ou a nível de primeira presidência, elas são decididas em conselho com os seus próprios conselhos. Cada uma dessas organizações tem um presidente e 2 conselheiros ou 2 conselheiros, assim como o bispado tem o bispo e 2 conselheiros, e nós trabalhamos em conjunto. O bispo junto diretamente e responsável diretamente pela Sociedade de Socorro e pela organização das moças e da primária, que aí eu consigo delegar a primária para um dos meus conselheiros, né, para que ele possa me auxiliar. Então, além do quórum do sacerdócio arônico, né, eu sou responsável diretamente, juntamente com a presidência da Sociedade de Socorro, pela organização da Sociedade de Socorro, e junto com a presidência da organização das moças, pela organização das moças também. E essa relação, ela é muito próxima. Essa relação, ela precisa ser num conceito de uma via de mão dupla, aonde tanto eu quanto cada presidente ou cada presidência dessa organização tenha condições de conversar comigo abertamente sobre qualquer situação que envolva a sua própria organização. Que maravilha, né, bispo? Uma estrutura toda organizada para atender cada demanda de cada idade, né? Seja um jovem, seja uma moça, um rapaz, um homem. Em conjunto trabalham o crescimento espiritual daquela pessoa para ajudar e apoiar ela nas suas dificuldades, né? Sim, com certeza. E sempre um apoiando o outro. Né? O Helder Piros, nos últimos treinamentos que ele fez com a gente, o Helder Piros é o 70 de área responsável pela nossa estaca, né? E ele, tratando a respeito de conselho de ala principalmente, né? Ele usou uma analogia muito interessante. Né? Digamos aqui que nós formamos o conselho de ala, né? Temos aqui 5 homens aqui representando cada uma das organizações, né? Chega o irmão Willy, presidente Willy, é o presidente do quórum de elders, vamos supor. O irmão Jefferson Busato é o presidente da escola dominical, né? O irmão Fernando, hipoteticamente, seria o presidente da organização das moças e o irmão Ribeiro da Sociedade de Socorro. Nós, no Conselho de ala, quando nos unimos para tratar a respeito de nomes de pessoas e da vida de cada pessoa da ala, né, e cada reunião tem uma pessoa específica para se falar, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar o nosso jaleco de presidente de uma organização e eu de bispo, para sermos juntos um conselho que vai trazer revelação para aquela pessoa ou para aquela família em específico. Não importa se é da primária, não importa se é das moças, não importa se é da SOC, não importa se é do quórum, não importa se é dos rapazes, mas o que importa é que é um membro da ala Jardim Osasco, ou seja, de qual ala for. Isso aqui é maravilhoso. Que vai ser trabalhado por todos. Que maravilha. Então, vamos para a quinta pergunta. Esta eu tenho um especial interesse em ouvir isso. Vamos aí. Então, Fernando. Né, na sua visão, quais são as maiores dificuldades enfrentadas por um bispo? E é fácil ser um bispo? As principais dificuldades, elas são realmente espirituais. Né? Eu creio que é onde mais a gente é atacado. Né? Mas, juntamente com essas, eu creio que a principal dificuldade é que a Igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja em movimento. Ela é uma igreja de revelação constante. E ela é uma igreja, e os senhores que são mais, que têm mais tempo dentro da Igreja de Jesus Cristo, como membro da Igreja de Jesus Cristo, podem confirmar isso. Antes nós tínhamos um manual impresso, né? Sim. Que demorava um certo tempo para ser reimpresso com as alterações que vinham, porque as alterações eram mais esporádicas. E hoje o nosso manual não é mais impresso.
Nosso manual ele é apenas online. E nós temos uma aba logo na página inicial, quando a gente entra no manual, somente com as atualizações desse manual. As últimas atualizações têm mais de 35 itens de atualização. Ou seja, né, mudou. O que você sabia, por exemplo, quando você era membro, né, do bispado, hoje você vai precisar ler tudo novamente, estudar para ser atualizado e para saber, né? E as próprias ordenanças do templo, né? Todas foram atualizadas e nos últimos 2 anos já mais de 4 vezes, né? Já houve atualização. E no manual da mesma forma. E eu acho que a principal dificuldade hoje para um membro da igreja, e aí reportando-se ao bispo, é estar atualizado nas próprias designações e nas principais responsabilidades de cada organização dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Além disso, eu sempre falo para as pessoas, por mais que nós estejamos falando com o bispo, com o presidente de estaca, com o 70 de área, com o presidente da escola dominical da estaca, com o membro do Sumo Conselho da estaca, com o 70 autoridade geral, presidente da área Brasil, ou com um membro da primeira presidência ou um membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Todos nós somos homens de carne e osso igual ao outro. Somos falhos, somos pecadores, temos as nossas lutas pessoais, familiares, temporais, temos as nossas dificuldades profissionais, o nosso dia a dia, da mesma forma como qualquer outra pessoa dentro ou fora da igreja. E muitas vezes as pessoas nos veem como o super-homem, que vai fazer todas as coisas da maneira certa, na hora certa, e que está ali pronto para nos salvar na hora que nós precisamos. E nós, infelizmente, jamais seremos assim, porque assim só houve um, Jesus Cristo, o justo, né? Jesus Cristo, o sem pecado. Então, essa é a grande dificuldade, muitas vezes, né? Porque nós, como bispos, não podemos errar. Nós, como bispos, não podemos ter um momento de tristeza ou um momento de abatimento. Mas nós precisamos sempre estar com um sorriso no rosto, sempre prontos a ter uma palavra vinda do altar de Deus, independente do que esteja acontecendo conosco. E se nós não temos isso no momento em que o membro deseja, nós não somos chamados por Deus. Maravilhoso, né? O homem, realmente, ele tem suas dificuldades, suas fraquezas. Mas você sente que com o manto do bispo, né, quando você foi ordenado por imposição de mãos, você sente que o Espírito Santo ele é mais presente em te direcionar e orientar nas situações da unidade? Excelente pergunta, presidente. Eu servi em 4 chamados até hoje na igreja, né? E eu brinco que eu fui muito paparicado na igreja de Jesus Cristo, né? Muito paparicado. Eu acho que eu fui muito superestimado dentro da igreja de Jesus Cristo. O Senhor, ele realmente me olhou com olhos que, se eu mesmo olhasse para mim, eu não, né, chamaria para nenhum desses chamados. Eu, particularmente, olhando para dentro de mim, eu não me chamaria para nenhum desses chamados. E eu servi 2 chamados como portador de chaves do sacerdócio e 2 chamados não sendo portador de chaves do sacerdócio. Notou a diferença? A diferença é gritante. É gritante. Você, como portador de chaves do sacerdócio, é algo que realmente faz toda a diferença dentro da nossa vida como servos de Jesus Cristo na designação para a qual nós somos chamados. Quando um portador de chaves do sacerdócio exerce o seu chamado com dignidade,
com lealdade diante do Senhor e procura fazer aquilo que o Senhor tem designado para a vida dele, as chaves do sacerdócio fazem total diferença na vida desse portador. E é impressionante. Quando eu era presidente do quórum, eu recebia, né, eu era portador de chaves do sacerdócio como presidente do quórum. Dentro da ala, somente para vocês poderem entender um pouquinho melhor, né? Dentro da ala, na igreja local, só temos 2 portadores de chaves do sacerdócio, que são o bispo e o presidente do quórum de elders, certo? Como presidente do quórum de elders, como portador de chaves do sacerdócio, eu fiz entrevistas, pois não? Poderíamos explicar, por favor, o que é o sacerdócio para as pessoas que estão assistindo o vídeo e não conhecem a nossa igreja? Pois não. Então, o sacerdócio, ele é o poder de Deus para que nós possamos agir aqui na terra em nome do Senhor. Para que nós possamos realmente exercer a autoridade do Senhor aqui dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o sacerdócio, ele já foi chamado de o Santo Sacerdócio segundo a ordem de Deus, né? E hoje temos 2 apêndices do sacerdócio, né? O sacerdócio menor e o sacerdócio maior, sendo o menor o sacerdócio arônico, que administra as questões temporais da igreja, né? E o sacerdócio Melquisedeque, que administra as questões, além das temporais, também as espirituais. E dentro do sacerdócio, desse poder de ser representante, existem as chaves do sacerdócio, que são as mesmas chaves delegadas por Jesus Cristo para Pedro, quando ele disse: Pedro, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ou seja, Pedro recebeu as chaves do sacerdócio para poder agir aqui em nome do Senhor e fazer com que tudo que fosse feito aqui em nome do Senhor fosse também ligado no céu, independente se para ligar ou para desligar, para abençoar ou para qualquer outra finalidade. Então, hoje, na face da terra só existe uma pessoa autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio. Quem é? Que é o nosso presidente hoje, né? O presidente, nosso profeta, é o Elder Oaks, presidente Oaks. Então, a Dale H. Oaks. Ele é a única pessoa na terra autorizada a exercer todas as chaves do sacerdócio. Junto com ele, os membros da primeira presidência e do Quórum dos 12 Apóstolos possuem chaves do sacerdócio. Os 70, dos 70 autoridades geral também possuem chaves do sacerdócio, delegadas pela primeira presidência. E no nosso nível mais aqui, é o presidente da estaca, e também o bispo na ala e o presidente do quórum de elders, que possuem as chaves do sacerdócio. E quando nós possuímos, somos autorizados por um portador de chave do sacerdócio a exercer qualquer tipo de chave do sacerdócio, o poder dessa chave, ela nos traz algo maravilhoso, que é o poder de revelação vinda diretamente do altar do Senhor. E isso eu experimentei em várias entrevistas particulares, em várias conversas, às vezes de bastidor, em que do nada a gente fala alguma coisa para o membro, ou a gente fala alguma coisa até para um líder, e depois o líder vem e olha, bispo, ou olha, presidente, quando você me falou aquilo lá, parece que deu um start aqui que realmente mudou o meu modo de pensar, mudou o meu modo de agir. E a gente fala, mas peraí, por que eu trouxe essa palavra? Por que eu trouxe esse, às vezes fora totalmente do contexto da entrevista ou fora do contexto da conversa, o Senhor nos manda a revelação na hora, e isso faz realmente toda a diferença. Que maravilha, é o Espírito Santo em ação. Irmão Zair, por favor. Então, bispo, gostaria que você nos falasse sobre as bênçãos e as provações inerentes ao chamado de bispo. As bênçãos são espetaculares.
é realmente algo sobrenatural a gente poder ver que quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais o Senhor se aproxima de nós. É algo, e o livro de Mormon, por exemplo, né, nos traz a história de Mosias e do povo de Mosias, depois quando, né, se afastou dos caminhos do Senhor, e nos tempos do rei Noé, né, houve toda aquela situação com o rei Noé e com os seus sacerdotes, e o Senhor, mesmo com o povo, alguns deles desejando voltar à presença do Senhor, o Senhor fala para eles, né, porque fostes vagarosos em me buscar, eu serei vagaroso em atendê-los. E o contrário, ele é verdadeiro, porque quando a gente se apressa em se aproximar do Senhor, mais o Senhor se aproxima de nós. As bênçãos, por conta do chamado e por conta do exercício do chamado, elas são diárias e elas são realmente sobrenaturais. Em todas as entrevistas com os presidentes de estaca que eu tive, tanto o presidente Geschwantner quanto agora o presidente Espinosa, quando ele pergunta como que está sendo o exercício do chamado, eu falo, olha, eu só assino embaixo. Eu tenho um conselho de ala, eu tenho presidentes de organizações, eu tenho membros de presidências de organizações que eles exercem aquilo para o qual foram chamados. Aquilo para o qual eles se propuseram, eles levantaram a sua mão e receberam e aceitaram o chamado, e da mesma forma foram apoiados pelos membros da igreja para exercer esse chamado. Então, uma das bênçãos é essa. Eu tenho sido realmente abençoado. Nesses 2 anos como bispo, 2 anos e 2 meses agora vai completar no final do mês, as coisas que aconteceram dentro do nosso chamado são realmente sobrenaturais. São coisas que, se lá no dia 28 de outubro de 2023, o presidente Geschwantner pedisse para eu fazer uma lista do que eu queria e como eu queria chegar em dezembro de 2025, no exercício do chamado de bispo, eu não teria feito metade das coisas ou colocado metade dos propósitos e das metas alcançadas por nós, né, e pela ala dentro desse período de chamado. E as provações, elas são enormes. O irmão Willy, né, presidente Willy, foi chamado como meu segundo conselheiro quando eu fui chamado bispo. Um privilégio ter trabalhado e estar trabalhando com você. 1 mês depois? Ou nem isso? Do acidente? Menos de um mês. Menos de 1 mês. Acabando a reunião sacramental, no segundo horário, o presidente Ribeiro, da missão, segundo conselheiro da missão, estava em visita à nossa ala, ele e a esposa, né? Tivemos uma sacramental especial de obra missionária. O segundo horário seria, né, todo dirigido e presidido por ele, juntamente com sua esposa. E aí tinham várias pessoas que estavam de carona junto com minha esposa, né? Nessa época nós tínhamos um carro de 7 lugares e ela sempre, né, foi solícita para dar carona para os irmãos da igreja. E aí a esposa do nosso querido presidente Willy também queria ir mais cedo para casa um pouco e pegou carona com ela. Então estava minha esposa, meu filho, a esposa do presidente Willy, o filho dele, o Dudu, a sogra do nosso irmão Valdeci, né, de 90 e tantos anos, né, uma das pioneiras do Brasil, né, da igreja, a irmã Heloísa, e mais 5 irmãos, se não me engano, né, entre crianças e adultos. Então estavam, né, contando com as crianças que estavam no colo, umas 8, 9 pessoas dentro do carro. E ali perto do posto PUP, ela indo sentido centro de Colombo para deixar as pessoas em casa e depois ir até a nossa casa, deixar o pessoal ali de perto de casa e voltar para ir para a capela, ela sofreu um acidente.
Nossa. na rodovia da UVA, que deu perca total no nosso veículo. Puxa. Aí ela ligando para mim no meio da reunião, desliguei 3 vezes o celular pensando, né? Poxa, daqui a pouco a gente fala, estou no meio aqui com o presidente Ribeiro, né, e tal. E aí ela insistiu, eu atendi, eu bati o carro. Né? Aí eu e o irmão saímos de lá e tudo, quando chegamos lá, realmente, o carro, quando a gente viu o carro, a gente falou, salvou alguém, né? Assustou demais. O pessoal se Foi uma das machucou promoções. muito? Oi? Não, o pessoal se machucou muito? Houve um corte, 2 cortes, né, na cabeça, assim, de 2 adolescentes, mas assim, pelo Nada nível grave. do acidente, nada demais. A irmã Heloísa precisou ir até o hospital também, fazer exames, porque por causa do cinto, né, ela ficou magoado aqui o peito dela, né, e acionou os 2 airbags da frente, e minha esposa, que estava no volante, segurou o airbag para não pegar no rosto da irmã Heloísa com a mão, né? Teve o reflexo para não, porque senão ela teria realmente machucado bastante o rosto, né? E foi um susto muito grande, né? Nós ficamos ali praticamente 24 horas acordados e correndo de hospital para hospital e tudo mais, né? E o meu pensamento era: a mulher do bispo bateu o carro junto com muitos irmãos e quase levou todos ao óbito. Né? E a nossa oração, eu e minha esposa, era: Senhor, guarda todos, mas principalmente não só fisicamente, mas emocionalmente, para que isso não seja usado pelo inimigo contra a sua obra, não contra a gente, mas contra a sua obra, para que o seu nome não seja envergonhado. Porque quando nós estamos à frente de um chamado na igreja, não é o nosso nome que está em jogo. Não é o nome do presidente William na frente da escola dominical da Estaca. Não é o meu nome como bispo Cristone à frente da ala de Osasco. É o nome do próprio Salvador. É o nome do próprio Senhor. E ai daquele por quem vier o escândalo. Então, isso foi muito forte para a gente, né? Logo depois disso, em março ou abril de 2024, minha esposa foi assinar um contrato de um terreno que nós tínhamos vendido na praia. E foi ela, junto com meu filho e as pessoas que tinham comprado o contrato. E lá estava sol e tal, eles almoçaram e foram para a beira da praia, e meu filho queria uma prancha, que a dele os cachorros de casa tinham comido, queria aquela prancha de isopor. E minha esposa comprou e falou: mãe, deixa eu ir lá um pouquinho, brincar na água. E a minha esposa falou: olha, veja com eles, nós estamos de carona com eles. E aí eles autorizaram e ele foi. Entrou com a água para baixo da cintura, né? E aí minha esposa estava conversando com o casal, né? São amigos nossos também, conversando com o casal e tal, e de repente o casal olha para ela e fala: ele sabe nadar? Ela falou: sabe nadar, mas ele está no rasinho, né? Ele está se afogando lá. Ele pegou um buraco por aqui, né? Na beira da praia, e ele pegou um buraco e ele não conseguia sair mais. E aí minha esposa já estava sem o tênis, né, que ela tinha retirado só para andar com o pé na areia, e ela foi e quase os 2 morreram afogados. Nossa. Quase, né? Ela me falou só quando ela chegou em casa, depois que eu estava no trabalho, e ela me contou só quando eu cheguei em casa, né? Então, as provações, elas são muitas, né? As dificuldades, elas são grandes, mas eu sempre foco e não por uma demagogia, não por algo que a gente quer mostrar para as outras pessoas, mas por aquilo que é a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente foca realmente nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo e naquilo que o Senhor pode realizar nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão à nossa volta, as verdades que o apóstolo Paulo fala na Bíblia,
elas acontecem também nas nossas vidas. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes a gente usa isso só para as coisas boas, né? Muitas vezes a gente, usa, tudo posso. Eu posso ter um emprego melhor, eu posso ter um carro zero, eu posso pagar a minha casa própria, eu posso isso, eu posso aquilo, mas tudo lá para cima, né? Nada aí. E aí quando a gente olha para baixo, ou quando a gente, tem um revés, quando a gente sofre alguma provação, quando a gente sofre algum problema, tem alguma dificuldade para enfrentar, e é justamente onde o apóstolo Paulo fala: eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Eu sei ter abastança, eu sei passar necessidade, eu sei ter muita comida, eu sei passar fome, eu sei ser rico, eu sei ser pobre, eu sei ter casa, eu sei dormir na rua. Tudo posso naquele que me fortalece. E como é que faz então, por exemplo, uma pessoa que quer voltar para a igreja e que está tendo dificuldade, mas que se sente envergonhado, né? O que você falaria para essa pessoa que tem esse desejo de voltar, mas ela se sente meio constrangida de procurar o bispo, né? O que você faria, o que você falaria para essa pessoa que desejaria voltar à igreja? A primeira coisa é: Jesus Cristo te ama. O amor do Salvador supera qualquer coisa. E eu estou aqui como prova viva disso. Eu vivi num lar cristão, saí, usei drogas, voltei para a igreja, vivi novamente dentro do Evangelho, saí de novo, fui, fiz tudo, coisas erradas para lá, para cá, para lá e para cá. E o Senhor falou: vem cá, filho, você é meu. Você pai, você mãe, que tem orado pelo seu filho todos os dias, ou pela sua filha, ou pelo seu esposo, ou pela sua esposa, e você acha que não vai ter condições, não vai ter jeito. Saiba que o Senhor está olhando, e principalmente para os pais. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha, jamais se esquecerá dele. E o Senhor vai buscar aqueles que são dele. No momento certo, no momento exato, na hora certa da vontade do Senhor. Eu chegava em casa 4 horas da manhã, 3:30 da manhã, e o que eu encontrava em casa? Todo mundo dormindo? Sim, menos uma pessoa, a minha mãe. A hora que eu fechava a porta assim, bem, para não acordar ninguém e tal, achando que ela estava dormindo, eu olhava para o lado, ela estava ajoelhada no sofá da sala, ou no pé do sofá da sala. E aí eu entrava e ela começava a orar alto, para ela saber para que eu soubesse que ela estava orando. E ela orava: guarda o Jefferson, cuida dele, Senhor, segura na mão dele, não deixa ele morrer pelo menos, porque na hora certa ele vai voltar para os seus caminhos. O poder da oração de uma mãe. O poder da oração de uma mãe. E outra coisa, na Igreja de Jesus Cristo, eu tenho plena convicção do que eu vou falar agora. Aquilo que aconteceu ou deixou de acontecer, seja em que âmbito for na sua vida, que fez você se afastar dos caminhos do Senhor, não vai ser cobrado de você hoje, não vai ser cobrado de você amanhã, se você se mostrar arrependido diante do Senhor e voltar. Você vai ser recebido de braços abertos. Todos os irmãos da igreja vão estar alegres por você estar retornando para a igreja, estar retornando para a atividade, estar retornando para os caminhos do Senhor e estar reassumindo sua condição de poder usufruir de todos os direitos e privilégios como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Obrigado, bispo. Meus queridos, em virtude do avanço do tempo, o assunto é maravilhoso, a gente vai ter que pular algumas perguntas, tá? Por gentileza, número 8. Quem que é o próximo? Pode fazer, pergunta, número 8. Quais são as habilidades e atributos espirituais que um bispo precisa desenvolver para servir bem? Tem que ser perfeito para ser bispo? Como eu falei antes, nem para ser profeta.
Não tem como. Só um, Perfeito só existiu Jesus Cristo. E aí eu vou lá para o Novo Testamento, para 1 Timóteo capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 7. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Em outras traduções diz marido de uma só mulher. Vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Nossa. Hoje eu falava com os elders em casa. Os elders são maravilhosos, né? Eu passo na rua, eu vejo o elder, eu vejo o sister, eu começo a buzinar. 100 metros antes eu buzino e vou buzinando até passar por eles e tal, e faço a festa na rua, né? E aonde eu estou, se eu vejo um elder, eu quero parar para conversar, eu quero parar para saber de onde veio, como que é, como que não é. E principalmente os elders que estão servindo na aula. E hoje eu conversava com eles sobre o cuidado necessário com a casa de Deus, né? E graças ao Pai Celestial, e aos milagres que têm acontecido em nossa aula, nós estamos em vias de ter o nosso terreno adquirido, né, para a construção de uma capela própria, de uma capela nos moldes da igreja. E eu estava hoje de manhã na capela e eu falava: Senhor, se eu não cuidar bem dessa casa aqui, como que eu vou cuidar da nova? Né? Se eu não cuidar aqui, é o que eu sempre digo também em casa, se eu não estou administrando bem a minha casa, como que eu vou administrar a casa do Senhor? Né? Como que eu vou... E muitas vezes eu cheguei em casa para minha esposa e eu falei: meu amor, né? Nós aqui em casa, nós precisamos ter a nossa casa como nosso quartel-general de refúgio, né? E não como nosso quartel-general de guerra, né? Porque muitas vezes a nossa casa parece uma guerra, né? Parece um quartel-general de guerra, um campo de batalha, né? Mas não, o Senhor quer que ela seja, e aqui está como que tem que ser o bispo. Está tudo aqui. Está perfeito. Né? Se nós seguirmos o que está aqui, se o bispo seguir o que está aqui, não é fácil. Tem 2 atributos. Não é fácil não, tá? Principalmente não contencioso, né? Moderado, né? Tem hora que a gente quer subir para, como diz a lenda, né? Subir para 12, né? Mas realmente o Espírito do Senhor ele faz a diferença. Obrigado. Número 10, vamos dizer. Como o bispo administra as finanças da ala? Como lida com as pessoas doentes, física e espiritualmente? Will, me permita, já que falou de finanças, entra também a parte que o bispo não é remunerado, né? Então você não recebe nenhum centavo para... Recebe algum salário em termos financeiros para ser bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? É outra coisa que sempre me chamou a atenção dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que nenhum membro da igreja que exerce chamado até 70 diária recebe salário, ou recebe prolabore, ou recebe qualquer tipo de ajuda de custo para exercer o chamado, a não ser despesas próprias, né, dentro do exercício do chamado, né? E isso é maravilhoso, né? Todos nós trabalhamos, né, secularmente para manter a nossa própria casa, para manter a nossa própria vida, e todo o valor que é recebido pela igreja, seja de dízimo, seja de ofertas para ajuda humanitária, seja de ofertas para acampamentos de jovens, é todo revertido para essas situações, para ser utilizada em prol dos próprios membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E por conta disso, administrar as finanças da igreja é um dever sagrado, é um dever maravilhoso que cabe ao bispo, né? Uma responsabilidade imensa, porque trata diretamente da oferta da viúva, né? Trata diretamente
às vezes, né, a pessoa tirar de uma conta do mês que vai ficar atrasado ali para cumprir a lei do dízimo, né, para cumprir com a oferta de jejum, com a lei de jejum, e nós como bispos precisamos realmente ser muito responsáveis com isso, ser muitos, né, honestos com essa situação. É algo muito sério, é algo que toda vez que chega alguma despesa para reembolso de alguma organização, né, eu tremo antes de assinar. Eu tremo antes de colocar, sim, porque não, né, por desconfiar de alguma situação, né, mas sim porque é um dinheiro sagrado. É um dinheiro sagrado que depois eu vou dar conta lá perante o Senhor. É um dinheiro sagrado que depois, e que se eu não administrar bem, as pessoas que frequentam a nossa ala, as pessoas que estão ali e que participam das atividades e que participam de tudo o que acontece na ala, elas vão ser prejudicadas se a minha administração ela não for com exatidão, com honestidade, com virtude, né? E até mesmo, principalmente, com muita seriedade. Eu acho que tem até auditoria, né? É feita até auditoria com vocês. vocês. 6 meses. E tem auditoria externa também. De 6 em 6 meses temos auditoria, né, para verificar, nas alas, né, que é feita pela estaca. A auditoria feita, ela é auditada pelos auditores de área, né? E aí a auditoria deles é auditada pela auditoria da presidência, que depois é auditada por uma auditoria externa. Justamente para transparente toda a aplicação do dinheiro. E talvez algo que muitas pessoas não saibam, né? Até mesmo a notinha do mercado que a gente pega lá quando a gente atende alguma família como, né, ajuda de alimentação. Ela é verificada se ela foi emitida e se ela está válida perante a Receita Federal. Isso. Ela é verificada. Não adianta só, está aqui, ó, tem um nomezinho ali que é cupom fiscal. Não. Ela vai ser auditada, vai pegar lá o QR Code, vai entrar no site da Receita para ver se está lá aquele recibo, né, aquele documento fiscal, como sendo realmente daquela compra e não algo que não foi feito. Então, é muito sério. Que maravilha. É muito sério. Bispo, e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ela ajuda financeiramente alguma família que porventura está passando uma necessidade? De que forma que ela faz isso? Sim, conforme já dito um pouquinho antes, né, que é uma das mordomias do bispo, o bispo é quem autoriza, né, essa ajuda para as famílias. Que tipo então, de ajuda, por exemplo? Nós temos, né, a lei do jejum, tá, e somente com o dinheiro arrecadado através das ofertas de jejum. E o que é a lei do jejum, né? Para algum não membro que esteja nos assistindo. A lei do jejum, ela estabelece que nós, membros da igreja, jejuamos pelo menos uma vez por mês, um jejum de 24 horas, para que nesse período de 24 horas e as 2 refeições que nós não fizermos nesse período, nós possamos estabelecer um valor que represente essas 2 refeições e a gente entregue como oferta de jejum. E é através desse recurso que nós, como Igreja do Senhor, podemos ajudar as famílias da própria igreja a qualquer situação temporal e específica e pontual que eles precisem de ajuda. Mas nenhuma ajuda da igreja é feita de forma pura e simplesmente deliberada. Nenhuma ajuda da igreja é feita de forma simplesmente, estou precisando ali e tal, e vai e ajuda e nada mais é feito. Não. Né? Toda ajuda, todo membro que é ajudado pela igreja na parte temporal, seja ela para fins de moradia, ou seja, pagamento de aluguel quando necessário, para fins de alimentação, para fins de medicamentos, tá? E alguma outra situação específica aprovada pela presidência da estaca ou até mesmo pelo 70 de área, tá certo?
ela só é feita depois de uma entrevista formal com a pessoa, com a família, uma análise de toda a situação, uma verificação de tudo o que pode ser feito para que essa pessoa se torne autossuficiente ou consiga melhorar a sua condição de autossuficiência, para que então essa ajuda possa ser oferecida, né? E é muito interessante isso, que em todas essas situações, e isso o bispo não faz sozinho, né? Na realidade, como eu falei, o bispo só assina embaixo, né? Porque é uma mordomia hoje do presidente do quórum e da presidente da Sociedade de Socorro fazer essa análise, fazer essa verificação, e o bispo vai juntamente com eles, né? Poder entender isso e poder estabelecer se essa oferta se essa pessoa vai ser ajudada, auxiliada ou não, tá certo? Mas todas as vezes em que uma família ela é apoiada, em que uma família é ajudada e que essa entrevista e essa análise é feita criteriosamente, já no primeiro, às vezes no segundo ou no máximo no terceiro mês, se a família ela estabelecer aquilo que foi juntamente com os líderes locais da igreja, estabelecido com eles como meta, eles nunca mais retornam pedindo ajuda da igreja. Tornou aquele dependente autossuficiente e ajudador de outras famílias. Isso com a oferta de jejum de 2 refeições que eu deixei de comer ao fazer essa doação. De 2 refeições que a gente deixou de comer, e é um fundo mundial de jejum, não é algo somente local. Né? Independente do valor que seja, da situação que seja, a igreja sempre tem o recurso para ajudar, mas é um recurso sagrado, que não é desperdiçado, vamos dizer assim, com qualquer situação. Que maravilha. Meus queridos, a pergunta 14 para nós encerrássemos. Então, que conselho o senhor daria aos membros da ala e de toda a estaca, e irmãos em geral, para que apoiem melhor o bispo e a liderança local? É uma pergunta realmente complexa e capciosa. Né? Para nós, como líderes da igreja, seria cômodo e simples a gente administrar somente as coisas boas. Cômodo e simples a gente administrar somente aqueles que estão à nossa volta nos apoiando e nos ajudando. Cômodo e simples, né? A gente trabalhar somente com quem chega e dá um tapinha nas nossas costas, ou que nos convida para um churrasco em casa, né? Ou que frequenta a nossa casa. E muitas vezes, né, por conta da própria posição que nós sempre vamos ter, uma situação ou outra nós temos que administrar. Mas o principal, para que os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias observem, quando olharem para o seu líder, para os apoiá-los, é lembrar do momento em que estavam na capela e que foi externado o chamado para apoio. Qual foi a minha condição quando o meu bispo foi chamado, ou quando o presidente da Escola Dominical da Estaca, ou quando o conselheiro da Escola Dominical da Estaca, ou quando o presidente da Estaca foi chamado, ou quando a presidente da Sociedade de Socorro, ou quando aquele consultor dos rapazes foi chamado. O que eu fiz? Eu fiz esse movimento. Se eu fiz esse movimento, eu estou declarando perante Deus, anjos e estas testemunhas de que eu estou apoiando esse chamado. E se eu fiz isso e não apoio esse chamado, eu posso ser contado com quem? Né? Então, é muito sério o que nós fazemos dentro da capela. É muito sério o que nós fazemos quando nós
apoiamos um chamado, até porque nenhum chamado dentro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pertence à própria pessoa. Como eu falei, o chamado é do Senhor, o chamado é... E eu tenho plena convicção do que eu vou dizer agora. Plena convicção, não tenho medo de errar no que eu vou dizer agora. Nenhum chamado, independente se seja A, B, C, D, E, independente se seja o João, a Maria, o Jefferson, o Valdeci, independente se seja o Espinosa, se seja o Oaks, ele é feito na igreja sem que o Senhor permita. Ah, mas aquele bispo fez o chamado que ele não orou, ele não. Se o Senhor permitiu que aquele chamado fosse feito, é porque Ele está aprovando que aquela pessoa exerça aquele chamado. Eu tenho uma frase com 3 reticências. Independente de, ainda que e apesar de, é do Senhor a igreja. Não é minha, não é sua, não é dele, não é do presidente, não é do corpo dos apóstolos, a igreja é do Senhor. Como falou Jó, o Senhor deu, ele tirou. Se o Senhor está permitindo, é porque é o tempo daquela pessoa exercer o chamado. E outra, é um chamado voluntário. E quando nós apoiamos esse chamado, quando nós realmente nos colocamos diante do Senhor como filhos de Deus e servos do Senhor, e nós apoiamos, mesmo que nós não acreditemos, nós estamos honrando o nosso gesto. Nós estamos honrando a nossa palavra, independente de quem seja. A pessoa pode não gostar de mim. Eu sou meio surdo, né? Eu não escuto muito bem com o ouvido direito. Eu esquerdo, aliás. Eu só escuto 15% com esse ouvido. E vocês já perceberam que eu falo alto. Imagine eu falando alto, um pouquinho afobado. Parece que eu estou gritando. Imagine eu falando alto, um pouquinho excitado. Parece que eu estou berrando. E às vezes não é isso. E eu já explico para a pessoa, não fique, a minha voz é para fora, Tem pessoas que falam para dentro, conseguem falar baixinho, eu não consigo falar baixinho. Nem no telefone eu consigo falar baixinho. Eu tenho que me policiar. E às vezes as pessoas não gostam do jeito que eu falo, não gostam do jeito que eu dou risada, do jeito que eu olho, mas uma coisa eu posso dizer, apesar de, independente de, ainda que, não é porque sou eu, ou não é porque é o irmão Willi, o irmão Ribeiro, o irmão Fernando, o irmão Zato, o irmão Valdeci Passos, não é porque é o presidente Espinosa, não é porque é o presidente Oaks, não é porque seja aquela pessoa específica. Mas enquanto aquela pessoa específica estiver naquele chamado, o Senhor vai dar condições. Ah, mas ele errou, independente do erro dele. Ah, mas ele não fez o que tinha que ter feito. É um chamado voluntário, o Senhor vai corrigi-lo na hora certa e ele vai procurar fazer melhor na hora que ele for repreendido pelo Senhor. Não é perfeito, E eu, como líder, ou como membro da igreja, eu, como participante da obra do Senhor, sabendo de que a obra é do Senhor, é primordial que haja esse apoio. Ah, mas ele me magoou demais. Bispo, vamos conversar? Olha, aconteceu isso. Eu tenho certeza que o Espírito do Senhor, mediante a verdade,
vai trazer luz, vai trazer revelação para aquele homem e vai trazer entendimento e vai trazer um concílio, vai trazer agregamento e vai dispersar toda a tentativa do inimigo de fazer com que as pessoas se distanciem do propósito de Deus. Quando eu entendo uma verdade dessa, quando eu entendo que o meu chamado ou o chamado da outra pessoa não é o que move o fato de eu ser filho de Deus e muito menos o fato de eu ser membro da Igreja de Jesus Cristo, eu vou continuar cumprindo tudo o que me foi designado e vou continuar apoiando quem quer que esteja à frente, seja em níveis de responsabilidade abaixo ou acima, e principalmente em qual designação for, porque seja ela como presidente da escola dominical, da estaca, seja ela como responsável pela tecnologia, ou seja aquele irmão que cuida do inário da capela, que é o recepcionista, ou que é aquele que coloca lá o número dos hinos, né, no mural para que todos possam acompanhar, ou aquele As irmãs, né, também. Sim, ou aquele ou aquela que gosta de toda semana estar fazendo a limpeza da capela. E tem. Às vezes ninguém... Entendeu? Todos eles têm o seu nível de responsabilidade diante do Senhor. E se eu não apoiá-los, se qualquer membro da igreja não apoiá-los, pode ser uma vida que se perca amanhã por conta da falta desse apoio. Que maravilha, muito obrigado pelas suas palavras, bispos. Já estamos aqui 1h30, né? Então vou ler alguns comentários do chat. Tem algumas perguntas, irmãos, mas em virtude do avanço do tempo, eu vou colocar no YouTube, vou passar para o bispo, eu tenho certeza que ele vai responder e a gente coloca lá para vocês acompanharem no YouTube, tá? Como comentários aqui no chat, nós temos alguns. O bispo Cristone foi chamado com 3 anos e meio de membro, né? Membro novo, bem O dizer. patriarca Garibaldi foi chamado com 1 ano de membro. Olha aí. 1 ano de membro, hein, patriarca? Que foi chamado bispo da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito obrigado, patriarca. A irmã Gisele falou aqui, né, da parte que nós falamos, que é conversado com as esposas antes, ela colocou o seguinte testemunho. Muito bem lembrado, quando meu pai foi chamado bispo, eles entrevistaram minha mãe primeiro. É muito bacana a mulher poder auxiliar o bispo. Obrigado, irmã Gisele. Um outro comentário da irmã Rosicléia, a esposa do irmão Zair. Quando meu esposo e o irmão Zair foi bispo, nós tínhamos já 18 filhos. Foi chamado bispo, com 18 filhos em casa. Recordo que as mãos do Senhor estiveram sempre protegendo a nossa grande família e fortalecendo o meu esposo em seu nobre chamado. Que testemunho maravilhoso, hein, irmãos aí? Parabéns. Tem 2 perguntas que eu vou passar, vou pedir para o bispo responder rapidamente, em virtude do nosso tempo. Acho que até já respondeu uma, né? Qual a maior alegria de ser bispo e quem é o conselheiro responsável pela primária da ala? Acho que esse último aí tem alguma mudança. O conselheiro responsável pela primária da ala é o irmão Cleomar Moreira. Mas pode variar de unidade por Pode, unidade, pode. né? O da Sim. primária nem sempre vai ser o primeiro ou o segundo conselheiro, né? Isso. Nem sempre vai ser um ou outro, né? O bispo tem a chave, a prerrogativa de designar conforme a necessidade e também conforme o próprio tempo de cada conselheiro, né? A primária demanda muito tempo, né? Demanda muita atenção e é a nossa principal Foco de atenção, organização, né? junto com os jovens, né? Por ser da nova geração. Qual a sua maior alegria como bispo? Para responder uma Gisele. Ser bispo. Ser bispo. Ser bispo. Eu acho que a responsabilidade é enorme, mas o privilégio de receber esse chamado é indescritível. Nunca fuja do privilégio de ser bispo. Nunca.
A gente brinca, né, quando está para ser chamado um bispo, né, vai ser você, vai ser ele e tal, e todo mundo corre, né? Ninguém quer. Ninguém quer. Não, eu não, e tal, não sei o quê, né? E eu sempre falo, ó, você é o próximo, não, né? Mas não fuja, vai ser um tempo especial, Serão no mínimo 5 anos, que passam rápido demais. Ótimo, muito obrigado, bispo. Algumas outras perguntas, bispo, se você me permitir, eu vou lhe mandar. Se você puder me responder, a gente coloca no YouTube daí, tá bom? Perfeito. Irmãos, aí, alguma consideração final, alguma observação? Perfeito, maravilhoso. Que ótimo. Uma bênção ter o bispo conosco, eu vi coisas tão especiais. Tão maravilhosas, né? É a obra do Senhor nessa terra, né, irmãos? Irmãos, aí, ele também serviu como bispo, né? Sim. Foi difícil para você, irmãos? Como disse a irmã, 18 filhos em casa? Eu tinha 18 filhos. Uhum. Eu tinha uma profissão extremamente desgastante, que é militar, trabalhava no Corpo de Bombeiros. E, enfim. Mas foi a época que mais eu tenho memórias, em que mais bênçãos eu tive, que mais coisas sagradas e especiais aconteceram conosco. Então, de todos os chamados que eu tive, não desmerecendo nenhum, o chamado de bispo foi, sem dúvida, o que mais me agregou espiritualmente. Que maravilha. E naquela época as responsabilidades eram maiores. A luta era outra, né? A luta era outra. Por isso que eu falo que eu sou agraciado. Com todo esse apoio atual, Estou vivendo o bispado desse tempo. Mas mesmo assim ainda tem suas dificuldades. Tem. Bom, Fernando, um comentário final, por favor. Eu aprendi bastante ali, como, né, algumas coisas eu já tinha visto já como bispo, né? Eu lembro que o bispo me fez o desafio quando era jovem, né, de ir para a missão, e me ajudou muito. Se não fosse o bispo, acho que eu talvez não teria ido para a missão. Ele me ajudou. Talvez não estivesse aqui hoje. Talvez não estivesse aqui hoje. O bispo me ajudou. O bispo, o presidente de estaca, me chamavam lá, às vezes estava lá correndo, jogando bola, e me chamava e falava sobre a missão. E aquilo me ajudou, com certeza. A importância de ouvir o seu líder e seu bispo. Vamos usar alguma consideração? Sim. Então, eu sempre na minha aula procuro prestar atenção em cada bispo que está ali servindo, né? Mas eu percebo que muitas vezes eles fazem uma consideração profética sobre a população ali, o pessoal, né? Os rebanhos que estão ali na ala. Né? E eu sempre procuro prestar atenção nessa revelação profética que eles falam e procuro pôr em prática essas coisas em que eles falam. Realmente, eu sei que um bispo, ele é chamado por Deus e que ele tem essas chaves e ele realmente é um discípulo de Cristo. Eu sei que se nós seguirmos os seus ensinamentos e nos esforçarmos para um dia poder retornar à presença de Deus, nós poderemos realmente ser abençoados nessa vida. Isso eu deixo meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Musato. Obrigado, quero agradecer aqui a sua presença, bispo, o seu tempo, o seu testemunho maravilhoso, os seus ensinamentos, esclareceu bastante para nós, para quem está nos assistindo agora ao vivo, ou vai assistir no YouTube, algumas funções dentro do chamado do bispo e como que funciona a capela, uma unidade, uma área da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Muito obrigado, um grande abraço para a irmã Cristo, para a irmã Celei também, né? Ter permitido que você viesse até aqui, né? E ter apoiado até o momento. Meus queridos amigos e irmãos, por favor, eu agradeço a presença de todos, a participação, os comentários. Assistam esse vídeo no YouTube e compartilhem com seus amigos. Se tiverem dúvidas, façam perguntas lá. Não acreditem em tudo que houve na internet. Vão às fontes oficiais, se vocês vão ser nutridos pela verdadeira palavra do Pai Celestial. Muito obrigado, contamos com a presença de todos vocês, sábado, às 8 horas da noite, em mais uma aula maravilhosa do curso Técnica de Estudos das Escrituras. E no domingo, o irmão Arnaldo nos brindando com a aula do Vem e Segue. Curtem, compartilhem e se inscrevam no canal Despertar Espiritual Sul. Nós não somos monetizados, nós não ganhamos nada com isso, nós somos voluntários. Então, o seu apoio é muito importante. Gostaria de agradecer também o irmão Valdeci Passos, que está atrás
das nossas câmeras, da técnica, aí nos apoiando e fazendo todo esse trabalho de comunicação. Muito obrigado, irmão Muricy. Deixamos essa live maravilhosa em nome dele, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bispo, você pode fazer a oração final, por favor? Com certeza. Querido e bondoso Pai Celestial, somos imensamente gratos a Ti pelas Suas grandes bênçãos, misericórdia e amor. Somos gratos a Ti por esse tempo aqui de bate-papo, de podermos compartilhar experiências e compartilhar a doutrina da Igreja e os ensinamentos que temos recebido e as orientações dispostas nos livros de manuais e de doutrina da Igreja para nossos chamados e para nosso serviço em sua casa e em sua obra. Te agradecemos, Senhor, pela presidência da Escola Dominical da Estaca Colombo, pela nossa Estaca Colombo. Te agradecemos, Senhor, pelas alas de nossa estaca e por sua igreja e por todas as pessoas que estão juntamente conosco e todos aqueles que ainda ouvirão e que ainda verão esta live gravada no YouTube. Que o Senhor possa ajudar-nos, Senhor, diariamente a sermos melhores discípulos de Jesus Cristo e que não nos esqueçamos nunca, Senhor, dos princípios de seu Evangelho e de sua doutrina e principalmente a doutrina da expiação. Muito obrigado, Jesus Cristo, porque neste mês comemoramos o seu nascimento. Neste mês comemoramos a sua vontade de estar aqui conosco e de trazer vida e vida em abundância para cada um de nós. Que o Senhor nos leve em paz para nossos lares, que o Senhor nos guarde em segurança nesta semana e que cada dia mais nós estejamos diante do Senhor com verdade, virtude e arrependimento diário. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite. Maravilha. Bispo, muito obrigado, foi maravilhoso, privilégio. Vocês podem aguardar um minutinho que eu vou trazer um pastelzinho para nós comer? Olha, já que você insiste tanto, né? Nós vamos indo buscar lá. Já que insiste? Já que insiste. Quem está no YouTube aí vai ter que ver nós comer um pastel, né? Vamos aguardar assim, obrigado.